Então hoje iniciaremos o livro Mediunidade e Obsessão e vamos aqui primeiramente trabalhar a introdução, que é um texto de Emmanuel, extraído do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, que Emmanuel faz o seguinte comentário: entre saber e fazer existe singular diferença. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então esse é o comentário de Emmanuel, a passagem de João capítulo 13, versículo 17. Vamos fazer aqui algumas ponderações. A grande questão que Emmanuel aqui levanta sobre o diferenciamento do saber e fazer, ele tem muito a ver com a dificuldade que cada um de nós percebe ao querer alinharmos com as leis divinas e trabalharmos o despertamento espiritual nosso, fato que agora só está se dando pelo conhecimento da doutrina espírita. E a questão toda é porque nós trazemos um passado vasto de experiências aonde o engano, a desfaçatez, a maledicência e todo um conjunto de atitudes e comportamentos que visam, sobretudo, enganar ou utilizar-se de mecanismos promocionais para as facilidades no campo material, viciou-nos em muito esse nível de desequilíbrio perante as leis divinas. Quando é agora, ao conhecermos essas leis, como elas funcionam pela revelação espírita, nós tentamos continuar com o tipo de condicionamento que trazíamos do passado. E como é esse condicionamento? É usar de possibilidades e recursos de forma disfarçada. Mas aí surge o grande problema, é que no quadro dos valores novos que a espiritualidade traz, eles só têm qualquer valor se estiverem sendo vivenciados. Ele só consegue estabelecer resultantes perante as leis divinas quando nós fazemos o esforço máximo de vivência. Não é apenas por saber, e muito menos por querer disfarçar, dando prosseguimento aos condicionamentos de erro que trazíamos do passado. Mas voltemos ao texto. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Eis aí a questão, é que há um grande contingente de cristãos, quer no meio espírita ou fora dele, que perdem a experiência maior e planificadora da vivência por querer manter o comportamento do engano sem perceber que o grande ponto de plenitude e de felicidade da revelação nova é a vivência do ensino. Existe uma razão para que entendamos
a continuidade dessas atitudes no meio cristão. É porque, de certo modo, nós não somos acostumados e não conhecíamos a satisfação, o prazer e a felicidade de uma consciência de dever cumprido, de estarmos expressando a harmonia com as leis do bem e do amor. Nós não somos experimentados nisso. A satisfação e a felicidade que vulgarmente nós andamos experimentando foi aquela fugaz, proveniente do vício e de situações transitórias de alegria efêmera. Então, o que nós sabemos em termos de viver bem e feliz é de um nível de imperfeição absurdo. Quando a proposta de renovação que o Evangelho do Cristo traz, e agora aprofundada pela doutrina espírita, nos incentiva, deixando bem claro que há um nível de felicidade, de bem-estar, planificadores, ao estarmos vivenciando esses ensinos, nós temos dificuldade de acreditar, porque na verdade, na grande maioria dos casos, nós não experimentamos nunca o tipo de felicidade que é proposta pelo Evangelho. E é por isso que Emmanuel aqui disse, somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, o que Emmanuel quer aqui deixar bem explícito para nós é que o trabalho dele, como dos benfeitores espirituais, é abrir os nossos olhos e despertar a nossa consciência para a certeza de que existe um nível de felicidade, de plenitude que nós não conhecíamos e que vem da vivência do ensino do Evangelho do Cristo. E é isso que nós estamos tentando, em conjunto aqui, compartilhar. É esse despertamento de consciência para experimentarmos, de fato, a vivência do bem e ver o resultado disso, desde essa vida, desde essa encarnação. Então vamos trabalhar hoje a apresentação, que é a introdução do livro Mediunidade e Obsessão do Projeto Espiritizar. Aqui embaixo, logo após o título, diz assim: estudo de casos sobre a falência de médiuns no movimento espírita. Então, o assunto desse livro é um tratado, é um estudo aprofundado dos casos que levaram médiuns a falir no movimento espírita. Então vamos aqui compartilhar trechos dessa introdução do livro, cujo primeiro capítulo nós iremos iniciar na próxima semana. Este livro é o terceiro de uma trilogia em que desenvolvemos o tema da mediunidade terapêutica com Jesus, com o objetivo de refletir sobre a prática da mediunidade como caminho para a autoiluminação. Então, são 3 livros, que nós aqui já estudamos 2 deles, que foi a prática da mediunidade com Jesus. O outro livro foi sobre médiuns e mediunidades, o que aí terminamos de estudar na semana passada. E esse aqui é o terceiro livro, Mediunidade e Obsessão,
que tem o objetivo de refletir sobre a prática da mediunidade como um caminho para a autoiluminação. Como é isso? Que podemos aqui já antecipar sobre a prática da mediunidade como um caminho para a autoiluminação. De fato, todo o grande movimento religioso da humanidade, que é o cristianismo no Ocidente, que é o budismo, o islamismo, o brahmismo no Oriente, como grandes religiões que lá surgiram, inclusive antes do cristianismo. A base principal dessa revelação religiosa para o homem é o despertamento da consciência ou a autoiluminação. E aqui nós vamos estar, através dessa obra, trabalhando a utilização da mediunidade como ferramenta de autoiluminação. E como é isso? É porque, de certo modo, mesmo no movimento espírita, face às imperfeições morais e espirituais que trazemos do passado, mesmo aqueles que detêm mediunidade ostensiva, com muita frequência, deram o início de uma prática mediúnica, mesmo no centro espírita, estabelecida ou alicerçada num clima de cumprimento de dever, obrigação que trouxe do plano espiritual, trabalho indispensável que não poderiam fugir de exercer. Todo esse tipo de percepção da mediunidade não só distanciou ela de ser um caminho de autoiluminação para o médium, como também criou uma série de outros problemas, inclusive as aberturas para os processos obsessivos, que é o assunto desse livro. Perceber que, mesmo no movimento espírita, médiuns esclarecidos, face certas circunstâncias pessoais da sua vida, deram campo à instalação de um processo obsessivo, desviando e praticamente inutilizando a bênção da mediunidade, que deveria servir como caminho de autoiluminação. A princípio é para nos parecer um absurdo se isso não fosse uma verdade que é vivenciada no movimento espírita. Quando se fala da percepção da mediunidade como um caminho de autoiluminação, é muito fácil deduzirmos que vem de quê? Primeiro fato, na mediunidade, à luz da doutrina espírita, dá-se a percepção incontestável da imortalidade da alma. Ora, a conscientização dessa imortalidade já seria sinônimo de autoiluminação, só que normalmente não acontece. Porque entender, raciocinar, deduzir, perceber a imortalidade da alma na prática mediúnica, isso normalmente acontece nas casas espíritas, mas não provoca um despertamento de consciência profunda nos médiuns. E quando menos se pensa, estabelece-se na prática mediúnica um quadro de rotina, de repetição e de cumprimento de dever que praticamente inutiliza essa autoiluminação que o médium poderia ter. Porque é lógico que
A autoiluminação, ela necessita, sobretudo, do exercício consciente, o mais consciente possível, da prática da mediunidade, no caso aqui que nós estamos estudando. Ir para uma reunião mediúnica, participar de forma profundamente consciente, é autoiluminar-se. Só que normalmente isso não acontece. E é isso que nós vamos trabalhar ao longo desse livro, Mediunidade e Obsessão, quando iremos perceber muitas vezes a sutileza que mecanismos de interferência espiritual e de obsessão fragilizam ou enfraquecem essas possibilidades de autoiluminação que o médium tem. A primeira obra, a prática da mediunidade com Jesus. Desenvolvemos reflexões sobre a mediunidade à luz do Evangelho de Jesus. Única forma de canalizarmos adequadamente o fenômeno mediúnico. Essa primeira obra, nós estivemos trabalhando ela há 2 anos atrás, praticamente durante um ano todo. Foi a obra prática da mediunidade com Jesus. E aqui, como é lembrado, esse estudo primeiro, ele visava o estabelecimento de reflexões profundas, aonde foi deixado evidenciado que o único caminho de aproveitamento real da mediunidade é ela estar associada ao bem, à caridade, ao Evangelho do Cristo. Única forma de canalizarmos adequadamente o fenômeno mediúnico. Quando se diz assim como única forma de canalizarmos, não está se querendo dizer que não existam outras formas que, infelizmente, trazem frustrações e sofrimentos. Mas a maneira única de utilizar-se a mediunidade de forma adequada e profundamente proveitosa é associando ela ao Evangelho do Cristo. Continuando. Na segunda obra, refletimos sobre o funcionamento das reuniões mediúnicas e dos fenômenos mediúnicos mais comuns nos centros espíritas dos dias de hoje, baseados em O Livro dos Médiuns e em obras subsidiárias idôneas. Essa obra nós trabalhamos com ela durante praticamente todo o ano passado. Começou-se mais ou menos em março, abril e terminou semana passada. Então, nessa obra, reuniões mediúnicas e os tipos de reuniões, nós esclarecemos minuciosamente como se dá a reunião mediúnica no centro espírita, os participantes, a interação do trabalho com a espiritualidade, que é um trabalho de mão dupla, onde nós nos colocamos como parceiros dos benfeitores espirituais na execução do trabalho durante a nossa encarnação nas instituições espíritas. Também falamos de uma forma em detalhes sobre vários tipos de mediunidade. As últimas, inclusive, eu lembro que foi a clarividência e a clareaudiência. Mas foi assim colocadas as conexões, não só com o Livro dos Médiuns, mas com as obras subsidiárias, como as de André Luiz, entre as quais a mais referendada foi Nos Domínios da Mediunidade. Também foi utilizado algumas obras de
Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco. Então esse foi o trabalho do livro Reuniões Mediúnicas e Tipos de Mediunidade. Eu quero lembrar que essas obras nós temos elas à venda aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Elas fazem parte do chamado Projeto Espiritizar. No YouTube, na internet, é possível acessar diversos seminários que já houve sobre essas obras. São os seminários organizados pela Federação Espírita do Mato Grosso, de onde essas obras surgiram. Nós também temos no canal do YouTube, tanto no meu nome, como tem alguns estudos no canal do Bezerra de Menezes Caruaru. Inclusive eu lembro a vocês, quem tem acesso à internet, para se inscreverem no canal do Bezerra de Menezes também. Continuando, neste livro, está aí o livro Mediunidade e Obsessão, estudaremos vários casos de médiuns que fracassaram em suas tarefas, exatamente por não seguirem os preceitos evangélicos e kardecianos. E aqui, claro, surge uma pergunta. Como poderiam os médiuns espíritas, kardecistas, como aqui é feito até o pleonasmo, fracassar em suas tarefas, tendo conhecimento revelatório delas através da própria doutrina espírita? Mas é exatamente isso que é abordado em duas obras principais que estará havendo muita referência nesse livro Mediunidade e Obsessão. É a obra Os Mensageiros de André Luiz, que vão ser extraídos vários textos, e a outra obra é Tormentos da Obsessão, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, e também, claro, textos ligados ao livro dos médiuns. Mas nessas duas obras subsidiárias será extraído muito material sobre os casos de fracasso na mediunidade dentro do próprio movimento espírita. A doutrina espírita, à semelhança dos livros da Bíblia, é, sobretudo, imparcial e mostrar, quando necessário, dentro da sua própria doutrina, a constatação das imperfeições e dos erros dos próprios médiuns. Quando nós lemos, por exemplo, os textos do Antigo Testamento, os livros dos profetas, inúmeras vezes eles assinalavam as reiteradas quedas morais e espirituais do povo de Israel por se afastarem do conteúdo das leis divinas. No movimento espírita também, nessas obras que citamos, são trabalhados os fracassos e os erros dos médiuns espíritas dentro do movimento espírita, deixando muito bem evidenciado que a doutrina espírita não torna ninguém santo, nem promove ninguém em termos de uma entrada fácil no reino dos céus, mas mostra de forma imparcial e justa os desequilíbrios e os problemas que surgem pela prática da mediunidade.
Continuando. A literatura mediúnica idônea, ao nos relatar esses casos, adverte-nos sobre a necessidade de agirmos de uma forma diferente, não repetindo aqueles desvios. Ao estudá-los, é importante lembrar que todos são reais. Então, quando nós, e aqui eu acredito que alguns de vocês já leram, principalmente Os Mensageiros, que é o segundo livro da série André Luiz, é um livro que esse ano, daqui para o final do ano, será será divulgado o filme Nosso Lar 2, ou Os Mensageiros. Pelos avisos que foram dados, no segundo semestre, esse filme já deverá estar aí sendo exibido. E esse livro, Os Mensageiros, principalmente os primeiros capítulos, diversos deles, vai abordar vários casos de médiuns fracassados no movimento espírita. Então, qual o objetivo de ser tratado isso numa obra espírita? Ajudar-nos a não repetir erros que outros já cometeram. O absurdo de tudo é, mesmo recebendo essas obras, que deixam muito bem claro as formas de desvios e de fracassos, sermos tão desatentos para repetir erros deles. Porque o objetivo é justamente para que nós, que somos agora contemporâneos, de usufruir a leitura desses livros, para exatamente não repetir erros. No final, aqui, quando diz, ao estudá-los, é importante lembrar que todos são reais. Os casos colocados nas obras como as de André Luiz, os nomes são pseudônimos, para não identificar a família e deixar de uma forma muito explícita aquele que errou. Mas as situações, os acontecimentos que envolveram os personagens são totalmente reais. Para ser um caminho de autoiluminação, como lhe cabe, a mediunidade deve ser trabalhada à luz do Evangelho de Jesus e da obra kardeciana. Afastando-nos desse caminho, seremos sérios candidatos a processos obsessivos. Vejamos bem como isso aqui é colocado de uma forma bem taxativa. Aqueles que detêm a mediunidade ostensiva ou alinham essa prática ao Evangelho do Cristo e à obra kardeciana, ou são candidatos diletos a processos obsessivos. E por que essa junção Evangelho de Jesus e obra kardeciana? Na verdade, como nós bem sabemos, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Evangelho do Cristo, a Boa Nova, a segunda revelação. A terceira revelação se sustenta na segunda, assim como a segunda se sustentava na primeira. Então, o que se passa? É preciso
aqueles que são possuidores de mediunidade, e na verdade de uma forma ampla somos todos nós, estudar a obra kardeciana, estudar o Evangelho do Cristo e perceber que há uma associação profunda entre os dois. A terceira revelação é consequência da segunda. E aí a gente vai entender logo que é só na obra kardeciana, principalmente no Livro dos Médiuns, que nós vamos entender detalhes sobre como deve ser a prática mediúnica, sobre como se dá os processos obsessivos nessa área. E esses fatos não são tratados no Evangelho. O Evangelho é o direcionamento para a caridade, para a vivência do amor, associada à mediunidade. Mas os mecanismos, o fenômeno, a prática da mediunidade, o principal subsídio básico é o Livro dos Médiuns. Então, por isso, a associação que aí é colocada entre os dois. Encerrando aqui o comentário desse slide, afastando-nos desse caminho, seremos sérios candidatos a processos obsessivos. E a razão ela é bem clara, porque ao redor da Terra, os espíritos que intervêm junto aos médiuns, na sua grande maioria, são espíritos imperfeitos, doentes e desequilibrados. E redundaria, sem dúvida nenhuma, em abertura de processos obsessivos nos médiuns, se esses médiuns não buscarem a associação do Evangelho e da obra kardeciana em suas vidas. Que podem variar da obsessão simples, em que o obsidiado e as pessoas à sua volta não se apercebem do fenômeno, passando a fascinação, em que outras pessoas percebem, mas o obsidiado se entrega ao processo, crendo que está no caminho correto. Há um tempo atrás nós havíamos sobre isso, inclusive, sugerido a leitura do livro Trilhas de Libertação, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, que é uma obra toda estabelecida na questão da mediunidade, do desvio, do estabelecimento do processo obsessivo, que começou simples, mas que foi se agravando. No primeiro ponto, como aqui é feita a referência, na obsessão simples, o mais comum é a não percepção desse processo de insinuação espiritual, nem pelo médium, nem pelas pessoas que convivem com o médium. Mas já no segundo grau de aprofundamento na fascinação, aí o problema começa a se tornar explícito, de uma forma muito veemente, aonde as pessoas que convivem com o médium percebem claramente que ele está obsidiado, mas o médium não percebe e nem há aberturas para que ele se conscientize disso. Aí está estabelecida a fascinação. Até chegar à subjugação, em que o médium obsidiado entra em franca alienação mental. Quando obsidiados, os médiuns, em sua maioria, passam pelas 3 etapas, mas muitos deles permanecem no estágio da obsessão simples, que se oculta numa aparência de normalidade. Vamos entender aqui um pouco mais essa colocação.
Então, há um grande contingente de médiuns que passam toda a sua experiência mediúnica no processo de obsessão simples, que, como aqui coloca, se oculta numa aparência de normalidade. Essa obsessão simples, no caso dos médiuns ostensivos, é aquela que vai se estabelecendo de tal modo onde se fixam o relaxamento, um certo nível de falta de ânimo, de aprofundamento do trabalho, de ampliação do estudo, de enriquecimento da atividade mediúnica. E o médium, quando menos pensa, isso ocorre também de uma forma ampla no movimento espírita, tem atividade mediúnica no nível de repetição, de mero cumprimento de obrigação e de, diríamos assim, de mordidão, de estar muito morno na prática da mediunidade, de tal maneira que depois de algum tempo, aquele médium, aqueles médios, acha que tem que ser daquele jeito mesmo, que ele tem uma mediunidade ostensiva, mas inexpressiva, de pouca atuação ou de pouco aprofundamento no movimento espírita. E quando olha, se limita a um trabalho que vai se repetindo por meses e por anos, e ele, depois de algum tempo, habitua-se a isso e acha que tem que ser assim, sem se perceber que está sendo alvo, de certo modo, por uma espécie de manietação de espíritos obsessores, que fazem com que as deduções e muitas vezes os raciocínios que esses médios façam não ganhem nenhum tipo de aprofundamento e que eles se acomodem. Essa é a palavra mais característica disso. Fiquem acomodados. Vocês não têm trabalho a dar mais do que o que já dão. E normalmente, como nós sabemos do movimento espírita, entre outros aspectos, esses médios acham que não tem valor nenhum estudar, aprofundar o conhecimento da doutrina. Já cumprem sua tarefa ou seu dever, que já é demais, está toda semana no centro espírita em reunião mediúnica, e se habituam a isso. O pior de tudo, nós vamos ver mais adiante, é que eles só vêm a constatar o fracasso da sua atividade mediúnica quando retornar ao plano espiritual e perceber que foram vítimas disso. Pois não, Tiago? O médico, quando ele está nesse ponto de explicação, está vendo que ele não se apercebe, ele não está sendo explicado. Na percepção, é que o médico está aqui, nele, aí ele sai da explicação. É porque é assim, no caso que nós estamos analisando aqui mais, de obsessão simples, os outros que participam não percebem que ele está com nenhum nível de obsessão, não. Acham que é o padrão comportamental comum dele. Não vê que ele exerce uma mediunidade morna, que não melhora, que não se desenvolve, porque é alguém que, por exemplo, se retém só ao trabalho mediúnico, não estuda, não participa de outras atividades, mas se acha que isso é normal, que a pessoa é assim mesmo.
Nesse nível passa a vida. E quando olha, retorna para o plano espiritual. Aí quando retorna a consciência, cai a ficha. Aí é que está o problema. Então, estão nesse estágio especialmente aqueles que têm a sua mediunidade inibida por tal obsessão e que são estimulados pelos espíritos à inação, para que mantenham uma atitude de normalidade. Então, há um estímulo sutil dos espíritos a esses médios, dizendo: é assim mesmo, está tudo normal, você já está fazendo suas tarefas, não tem o que esperar mais do que isso não. Muitas vezes, a nível de intuição, aonde os espíritos do bem tentam colocar sugestões para que o médium ele cuide mais, se interesse mais pelo estudo, etc. Esse médium, mesmo tendo o apoio pelo lado intuitivo bom, deixa prevalecer as influências inferiores, por expressa opção de mau uso do livre-arbítrio, principalmente pelo passado espiritual das outras encarnações. Então, voltando aqui ainda esse texto, nesse estágio, especialmente aqueles que têm a sua mediunidade inibida por tal obsessão. Interessante é quando aqui é dito o seguinte: e que são estimulados pelos espíritos à inação. O que é a inação? É ficarem parados, é não irem muito adiante. Porque, na verdade, mesmo para aqueles médios que só são detentores da mediunidade intuitiva ou da mediunidade inspirada, se eles se dedicam a aprofundar o estudo, a envolver-se com tarefas na casa espírita, a buscar em casa com os familiares ou em atividades no seu trabalho no dia a dia, está intervindo de forma evangélica positiva. Se eles fazem isso, mesmo aqueles que só detêm de intuição, de inspiração, tendem a aprimorar essas faculdades, pelo fato de eles estarem levando a sério o compromisso com a mediunidade no centro espírita e o interesse em estar praticando fora, inclusive, do centro espírita. Quando isso acontece, há uma melhora, um aprimoramento. Imagine quando a pessoa é detentora de mediunidade ostensiva. Se ela for alguém que se interessa por estudar, busca a prática da caridade sempre que possível, tem o compromisso da mediunidade na família, no trabalho, aonde atua, não haverá, indubitavelmente, uma qualificação e um aprimoramento dessas faculdades mediúnicas, como consequência natural do esforço de interação com a espiritualidade elevada, com os espíritos do bem. E, invariavelmente, elas vão aprimorar a faculdade mediúnica delas. Continuando, não há alternativa para se exercitar a mediunidade de maneira dignificada, senão a de direcioná-la de forma terapêutica à luz do Evangelho de Jesus. Não há meio termo. Ou servimos a Deus,
ou a Mamon. Vamos fazer aqui algumas observações. Então, na Terra, que é um mundo de provas e expiações, só tem duas alternativas. Ou a pessoa exerce a mediunidade, dignificada em sintonia com o Evangelho do Cristo, ou ela vai ter uma mediunidade utilizada por espíritos desequilibrados inferiores, em processos obsessivos. Não há um meio termo. Ou o médium, sobretudo o médium ostensivo, ele se vincula profundamente ao Evangelho do Cristo, à prática da mediunidade com Jesus, ou as aberturas às influências obsessivas, que aqui é feita a referência a Mamon como sendo a entidade espiritual vinculada ao materialismo ou aos interesses puramente da matéria, do dinheiro e de outras facilidades, desvirtuada do sentido nobre que o dinheiro também pode ter. Mas aqui, quando é feito o antagonismo entre Deus, que é valores espirituais, e Mamon, valores materiais. Vamos para o último slide do nosso estudo de hoje. Por isso, os casos de obsessão se avolumam assustadoramente, pois muitos querem servir ao próprio ego, se autopromovendo pela mediunidade, em vez de servirem a Deus, fazendo exercícios de humildade, conforme veremos nos casos relatados neste livro. Então, o grande problema das interferências espirituais obsessivas vincula-se ao predomínio dos valores materiais ou dos interesses pessoais do médium sobre a mediunidade, facultando com que eles queiram, de uma maneira ostensiva ou sutil, se autopromover com a mediunidade, com a prática dela. Em vez de servirem a Deus, fazendo exercício de humildade, que é a base, o alicerce de todas as virtudes. Então, essa obra que nós apenas trabalhamos hoje, a apresentação, vai ser iniciado o estudo capítulo a capítulo, aprofundando esse contexto entre as advertências que os livros espíritas já trazem sobre o compromisso da mediunidade e as possibilidades, que na verdade são maravilhosas, da utilização da mediunidade como caminho para a autoiluminação, que é o objetivo maior da própria revelação espírita e do Evangelho do Cristo em si. Então, podemos compartilhar entendimentos que deixem bem claro e firme para nós de que há um nível de satisfação, de plenitude, de felicidade desde agora no uso da mediunidade associada ao Evangelho do Cristo, e como sendo ao mesmo tempo o caminho que vai estar nos protegendo das ciladas e das interferências espirituais obsessivas. Ainda vemos no movimento espírita, de uma forma generalizada, os desastres das interferências obsessivas, muitas vezes atrapalhando atividades e trabalhos nas casas espíritas, por uma absoluta invigilância e descuido do estudo e da vivência
desse material rico em advertências e ensinamentos que o movimento espírita já dispõe. Então, nós temos aí todos os meios e instrumentos para não haver repetição de erros. Nós estaremos estudando isso a partir do próximo capítulo. Vamos então para a prece de encerramento. Pedir aí a nossa irmã Silmara para fazer a prece.